Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Este podcast tem o apoio de MXCOM Design e Cenografia e do Promovil, promovil.com.br. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio. Olá, esse é Foco em Produção, eu estou aqui com o Mescla Multimídia, Reginaldo Lobo, Virgílio Duim e o Fernando Tide, que não está aqui, mas está sendo representado por esses dois feras da produção técnica, diretores técnicos. Meninos, bem-vindos. Charada, se eu falar Reginaldo Lobo, vão falar quem é esse cara no mercado? É o Charada, para quem conhece, realmente conhecido como Charada, e está aqui também o Virgílio Duim. Sejam bem-vindos, meninos. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado aí, obrigado pelo tempo dos dois. A gente estava falando aqui no aquecimento sobre a importância da produção técnica e para mim é uma área muito especial porque eu, como generalista em produção, produtor executivo, eu criei muitas coisas com agência e o mais curioso é que eu sempre gostei de criar com equipamentos assim, atrelados. Assim. Para mim a experiência humana hoje na área de eventos depende da tomada, literalmente, né? Tem que ter alguma coisa acesa, falando, piscando, porque os recursos são ótimos. E nessa hora que o cliente precisa entender que não adianta ter só um Vladimir com muitos anos de carreira, ele precisa ter o Virgílio, o Fernando Tide, o Charada, a Mescla Multimídia, por exemplo, assim, que foi a experiência que eu tive positiva com o Charada há quase... A gente está no 3º ano de amizade e relacionamento profissional, a gente trabalhou 3 anos seguidos, e agora, eu acho que só na pandemia não, mas a gente pulou esse ano da pandemia, e aí eu estou aqui com 2 caras que estão atuando nesse mercado. E eu queria perguntar para os dois, assim, qual é a importância de fato de se ter um bom produtor técnico, assim, se formar essa figura? Como é que se forma essa figura? Como é que você vem a ser um produtor técnico? Fiquem à vontade para quem vai falar. Vamos lá. Vou responder primeiro, Virgílio, mas você complementa a hora que você quiser também, tá? Eu acredito que essa posição, Vlad, da figura do produtor técnico / diretor técnico, ela principalmente passa pelo profissional que já atuou nos segmentos, como sonorização, iluminação, parte de gerenciamento, parte de vídeo, parte de captação. É um profissional que ele não precisa necessariamente saber até a página 57 de cada segmento, mas ele precisa saber até a página 6, pelo menos, sabe assim? Porque senão ele não sabe qual é a dimensão, qual é a complexidade de cada projeto. Diz aí, Virgílio, o que você pode complementar? Bem por aí, eu sempre falo que tem uma frase que é uma engraçada, que eu digo que a profissão, o cargo, né, de produtor, de diretor, não é você que escolhe, é ele que escolhe você. Como que escolhe? É pela capacidade que você tem de somatizar experiências, né, e responsabilidade. Ou seja, você fica atento a tudo que acontece ao seu redor, não só naquilo que você vem de origem, como o Charada falou, né? Normalmente é um técnico que vem de uma escola e ele vai se interessando com o coleguinha do lado, sabendo um pouquinho mais de luz, sabendo um pouquinho mais de vídeo, e aí ele vai sabendo um pouco mais do processo, vai colando um pouco na agência para entender como é que produz aquilo, e aquilo vai dando capacidade para ele uma hora de estar tomando esse cargo como profissional né? Então é um cargo que vem com um certo tempo, com certa experiência, mas eu acho que o mais importante é a vontade de aprender da pessoa. Concordo com você. Você sabe que é parecido com o produtor executivo, né? Aquele cara que está ali do seu lado, né? Dos diretores técnicos. Ele também, o Charada falou uma coisa muito legal, assim, precisa conhecer todos os caderninhos da produção, né? Inclusive da técnica, assim. Eu acho que um produtor executivo que não entende nada de técnica corre um risco muito grande de dançar no evento, assim. Mas o Charada falou muito bem, não precisa ir até a página 55, vai até a 6, 7, de vez em quando abre o caderninho, porque... E aí você colocou melhor ainda no lance do
a profissão escolhe a gente, né? Eu quero ser o produtor executivo, eu quero ser o diretor técnico. Isso vai vir com a experiência, com o tempo, né? Não adianta você forçar a barra que ninguém vai pegar, vem cá ser meu diretor técnico. Se você não tiver maturidade, que foi uma palavra que você usou muito bem no bate-papo que a gente estava tendo aqui antes de gravar, se não tiver isso, você está fadado a não ter sucesso, né? Assim, e eu queria fazer uma colocação, já que a gente está nessa construção. Vocês vieram, ambos, dessa coisa, trabalharam com som, luz, como é que foi essa formação de ambos aqui que estão comigo no programa? Charada, fala você primeiro, que eu te conheço, você tem uma grande intimidade, mas me conta isso que eu nunca te perguntei. Vamos lá, eu venho da área de sonorização, passei por área de vídeo, iluminação, então sim, venho da área técnica operacional graxa mesmo. Comecei como, antes de existir a profissão de carregador em eventos, existia a função de assistente do assistente do assistente, que foi aonde eu comecei. Não sabia absolutamente nada de técnica, mas gostava muito de música, já fazia alguns eventos entre amigos e, enfim, pela escola da vida consegui aí entrar numa empresa de sonorização e aí foi onde eu comecei. Você também veio nesse caminho, Virgílio? Foi a sua história? Também. Venho também do áudio. Na verdade, o áudio foi uma surpresa. Eu venho, na verdade, ajudando amigos de banda, porque eu ficava puto de estar num lugar legal curtindo, e os caras ter que desmontar e carregar, e eu ia lá ajudar. E ajudando foi um cara que vem ajudar a gente no casamento, vem ajudar a gente no eventinho. Aí a curiosidade sempre foi imensa, e aí comecei nesse processo de querer ajudar e aprender. Veio o áudio, depois fui para a empresa, foi uma escola, uma faculdade, e aí depois veio o processo de melhorar o meu, preciso saber do colega, né? Então, quanto mais eu sei do universo que está do meu lado, que sempre tem essa rixa de som e luz, né? Porque antes era um processo muito demorado de afinar a luz, então chegava o som com grid baixo, a pessoa batia a cabeça em lâmpada par, o estresse vem daí. Eu falei, cara, eu não quero ser inimigo desses caras, eu preciso deles, pô. Se não iluminar, não adianta ter só áudio. Muito então, bom, não quero ser inimigo. Eu preciso falar uma coisa para vocês dois, assim, assim, é importante falar, assim, tem essa coisa do técnico na disputa do melhor, né? Primeiro, eu vou dizer, claro, se a gente contrata as grandes empresas e profissionais como vocês, porque a gente quer o melhor. Mas tem essa rixa de vez em quando, cara, minha luz, meu som, quando as empresas são diferentes, eu fico imaginando que diretores técnicos ficam pirados. Puta merda, como é que eu vou segurar esses egos, né? Porque a gente precisa entregar a mesma coisa, mas tá todo mundo querendo passar por cima do outro. Não é só na direção técnica, tá? Eu já vou colocar aqui para os ouvintes, isso acontece na produção geral, todo mundo quer levantar o castelinho ao mesmo tempo. E a gente sabe muito bem que não dá para fazer ao mesmo tempo tudo numa montagem, mas administrar ego é muito difícil, né? Assim, é um processo para a gente que faz gestão de pessoas que cansa. Eu imagino que para vocês também, né? Total. Tem uma questão não só desse gerenciamento, mas principalmente colocar a equipe remando para o mesmo lado. Eu acho que é esse principalmente um dos papéis principais do diretor técnico, gerenciar a equipe para que ela reme sincronizadamente e para a mesma direção, né? Que é a mesma direção e o foco do evento. Esse é um dos objetivos. E tem uma coisa que eu também queria chamar a atenção, porque o diretor técnico hoje em dia ele se divide em várias situações dentro de um evento. Você faz um congresso, você faz uma live sem público, você faz um evento híbrido, você faz show. E aí eu vou bater nesse martelinho do show, porque vocês dois, Charada é o rei do Lollapalooza, talvez Virgílio idem, vocês devem estar atuando sempre nesses grandes festivais aí em São Paulo, principalmente, né? Trabalhar com artístico é outra demanda, né? Total. O artístico do evento corporativo tem uma demanda específica. O artístico do evento show é outro artístico e é outra demanda também. São universos diferentes, mas tem eventos, como que é o que a gente faz ali, né? Está tudo num só. Então, você tem os dois universos dentro do mesmo evento. E aí é onde está os níveis de complexidade, os níveis de técnica, os níveis de técnicos, enfim. Tem esses universos que a gente tem que administrar também. Mas quando vocês dois estão, por exemplo, num festival desse internacional,
à frente de equipamentos, ou seja, estão gerenciando pessoas e equipamentos, assim. E vem aquela trupe gringa com demandas técnicas muito exigentes que nós, brasileiros, conseguimos absorver, assim, em sua grande maioria, acredito eu. A gente sempre tem feito bons festivais, mas, assim, vocês sentem uma enorme diferença nesse gerenciamento, na entrega, na exigência do cara que vem de fora? Estou falando na questão da música em si, dos grandes shows, que vocês têm essa expertise. Isso, como é que é administrar esse processo de lidar com diretores de fora, diretores técnicos, que têm exigências assim que às vezes, a gente conhecendo bem o nosso mercado brasileiro, muita coisa do jeitinho, do tapinha, do empurra ali, mas como é que é isso num festival sério, às vezes como o Lollapalooza, Rock in Rio, enfim, outras grandes ações que tem pelo Brasil? Como é que vocês gerenciam essas, não BOs, mas o Charada fala muito bem essa frase, esse pênalti, né? Marca o pênalti, atenção, vai bater pro gol. Como é que é isso, lidar com esses caras muito high level, assim? Vlad, eu diria que o nosso mercado aqui no Brasil ele está bem igual, se não for em algumas situações até a mais. Por exemplo, evento corporativo, eu diria que em algumas situações a gente está até à frente de algumas produções internacionais, tá? No âmbito de evento de shows corporativos, shows internacionais, desculpa, eu não diria que a gente está muito abaixo, não, a gente está no mesmo degrau. A grande diferença é quando você sai do eixo Rio-São Paulo, aí você tem uma grande diferença. E aí depende muito das empresas locais se atualizarem, né, na estrutura, na linguagem, no gerenciamento, nos profissionais, entender o porquê de alguns pedidos que parecem, no primeiro olhar, absurdos, sabe? Então, faz muito sentido olhar para essa questão, sabe? Mas eu vejo muita diferença fora do eixo Rio-São Paulo. E você sente isso também, Virgílio, nessa sua experiência de carreira? Na verdade, assim, realmente, até por questão de própria demanda, né, faz realmente o eixo Rio-São Paulo ter mais acesso, né, de grandes festivais acaba facilitando, né? Tem grandes empresas por aqui, isso acaba capacitando também. É toda uma questão de procura, né, de demanda e financiamento disso. Mas eu acho que o grande segredo de grandes festivais está no trabalho antes, né? No pré-alinhamento, no trabalho de pré-produção, que você amarra todas as demandas. Antigamente aqui no Brasil tinha um tom dos gringos ser chato e a gente aprendeu com os caras, a gente faz tão igual ou melhor. O brasileiro quando decide fazer a coisa, faz muito bem feito. E o brasileiro tem aquela capacidade de entender o dele e um pouquinho do outro também. Isso faz total diferença. Mas o segredo do sucesso de grandes festivais artísticos, assim, é o alinhamento, é o combinar o jogo antes, né? É saber, por exemplo, grandes produções, existem grandes verbas. Então, a grande dificuldade de fazer o paralelo de grandes festivais é, às vezes, não ter uma verba para executar aquela demanda de produção que o artista exige, vamos dizer assim. E ele não exige porque ele é chato, ele exige porque aquilo é o que ele precisa para apresentar o seu espetáculo. Ele está sendo pago para isso. Então, acho que isso também vale falar, para tirar esse tom, né, de os gringos são chatos. Cara, não são, cara. Os caras são profissionais e aonde eles vão dá certo. Por quê? Porque eles trabalham direito antes. Eles não chegam aqui de aventureiro. Então, se a gente também tiver essa filosofia de entender e alinhar com todo mundo, não só com os gringos, o alinhamento, cara, é o segredo. Você combinou o jogo, cara, cumpre aquilo que você prometeu. Você não vai ter dor de cabeça. Com horário, com espaço, com organização de equipamento, com a flexibilidade de equipamento. Os caras combinam o jogo antes e apresenta aquilo que você combinou. Você não vai ter dor de cabeça. E complementando isso que você falou, Virgílio, complementando isso que você falou, o evento corporativo é 100% isso também. Total. 70% antes, 30% lá, na execução, se não for mais. Depende, né? Assim, a gente teve uma experiência assim, para dar um suador em 2019, né, Charada? A gente levou um grande artista e foi um tal de ajuste durante 5 dias de montagem, né? 4 pavilhões para montagem. Parecia que o palco era o único pavilhão do evento, Charada com o evento inteiro e eu também, assim, cada um fazendo direção de um lado. E a gente vê, você falou muito bem, Virgílio, que combinado o jogo não tem problema, mas às vezes combinado dá uma dor de cabeça, cara. E eu vou só fazer uma correção, talvez, da minha colocação.
não é que o gringo seja chato, né? Assim, ele é exigente, como você colocou, que corretíssimo. E o Charada colocou muito bem, o nosso mercado corporativo é muito exigente hoje, né? Eu vejo que o eixo Rio-São Paulo, e mais São Paulo até, porque o capital migrou para São Paulo, assim, as empresas se reorganizaram nos últimos 10 anos, muitas sedes estão em São Paulo, né? Então a gente vê muita coisa acontecendo aí. E no Rio, é claro, segunda capital do país, não tem como fugir disso, o dinheiro também está aqui. Mas, assim, essa diferença que a gente tem hoje, e que o Charada colocou, quando a gente sai desse eixo sudeste, principalmente essas duas cidades, e vai para algum outro lugar do Brasil, eu acho que todos nós que estamos gerenciando, e aí no caso de vocês, técnica, tem que ter um olhar de muito planejamento quando você vai para um lugar, por exemplo, como vai para o Sauípe, ou vai para um lugar no norte. Se você não programar isso direito, o risco é grande, né? Da técnica não atender, não porque eles não queiram fazer da maneira correta, porque às vezes não tem lá o equipamento que o cliente aqui do Sudeste está habituado a usar. Isso é uma questão de um país continental. Como é que é para vocês lidar, às vezes, com essa dificuldade de não encontrar aquele equipamento exato tão distante de casa, assim? Ou quando dá um problema, não ter uma solução. Como é que isso passa na cabeça de vocês? Charada, que é o rei do pênalti, cara, podia ser juiz, né? O árbitro de futebol. Como é que é para vocês, Charada? Vou te perguntar diretamente. Quando você vê um pênalti lá em Manaus, por exemplo, vai rolar um evento e você vê um pênalti. Ô Vlad, eu acho que o diretor técnico ele é um pouco juiz de um evento, sabe? Ele tem uma postura mais ou menos de um juiz mesmo. Se você for analisar a grosso modo, ele tá ali pensando sempre pro jogo, o bem-estar do jogo, o andamento do jogo, enfim. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a resposta é flexibilidade, cara. A gente tem que ter muita flexibilidade, muito jogo de cintura, entender muito bem. E aí eu acho que é onde está a diferença de diretor técnico para diretor técnico, produtor técnico para produtor técnico, que é entender a demanda do cliente, a demanda artística e trabalhar junto, não contra, nunca contra, entendeu? Eu acho que aí é onde está o diferencial, porque quando você sabe o objetivo do cliente, você vai antecipar esse pênalti, de alguma maneira, entendeu? Em algumas situações você depende de criatividade para resolver, não de técnica. E algumas situações é o contrário. O que você acha também, Virgílio? Complementa aí. Eu vejo assim, existe uma dificuldade, realmente, como eu falei, é uma questão, às vezes, de demanda, né? Como é um país realmente muito grande, a gente tem demandas com exigências maiores realmente em São Paulo, que eu acho que isso é uma coisa que não dá para questionar. Mas existe também um crescimento bastante, existe uma evolução técnica muito grande em outros estados. Por exemplo, já fiz evento em Recife que eu, cara, não tenho o que falar, tipo, tudo muito bom, tudo fino trato. Existe uma dificuldade, às vezes, de equipamento por questões, por exemplo, de litoral. Pois, o litoral você acaba com o equipamento, você não tem o mesmo zelo, você não consegue ter o mesmo cuidado com o equipamento que quem está em São Paulo, por exemplo, um cara que está em Natal, que é sol, umidade, vento. Então, existe várias situações que vale estar levantando, mas existe sim uma evolução muito grande de empresas de atendimento, principalmente no Nordeste, que eu acho que é um estado que vem crescendo muito, em termos não só de equipamento, mas de capacitação. É só realmente a gente estar disposto a trabalhar. O que eu vejo muito, é muito mais fácil, por exemplo, fazer um evento em Salvador e levar tudo de São Paulo. É muito mais confortável e seguro, mas será que não dá para negociar, como a Charada disse, será que não dá para envolver no trabalho, envolver na produção e estar tirando o melhor de lá e só complementar com aquilo que não tem? Às vezes é um exercício que vem um pouco da preguiça, às vezes, de um diretor, de falar, pô, eu vou levar um parceiro meu e vamos embora. Beleza, mas será que às vezes não é uma oportunidade de estar experimentando algo novo, algo que entrega e falta você também um pouco de coragem de estar trabalhando junto? Que é uma experiência muito legal. Tive uma experiência há pouco tempo em Recife que foi maravilhosa, emocionante mesmo, tipo, de acabar o evento as pessoas se abraçarem emocionadas, que para eles foi um puta desafio e foi entregue, foi uma emoção, uma sensação que, por exemplo, há muito tempo eu não tinha, estando fazendo com grandes empresas em São Paulo. Então, é um pouco disso também, sabe? Trabalhar muito antes para trabalhar pouco no dia. É proporcional. Quanto mais você trabalha antes, mais você executa no dia. Quanto menos você trabalha antes,
mas você trabalha no dia, e aí é aquele trabalho que ninguém quer, que é apagar incêndio. Você tira a sua roupa preta de produção, bota vermelhinho, capacete e um extintor na mão. Ou seja, a gente não gosta de trabalhar assim. Então, esse para mim é o segredo. Mas, cara, confesso que tem grandes empresas espalhadas pelo Brasil, sim. Basta a gente abrir espaço, trabalhar em cima e validar. Legal. O que não tem, Legal. você leva aquilo que não tem. Mas a gente gosta de trabalhar assim, cara. É bem legal. Bom, legal. E eu queria falar um pouco da mescla multimídia, assim, porque nesses anos de carreira, eu estou com 28 anos de carreira, fui conhecendo grandes diretores técnicos, produtores técnicos na minha vida, assim, alguns muito próximos, ficaram amigos. Aliás, eu gosto muito de ficar amigo de quem eu trabalho, o Charada sabe como é que eu sou. E assim, mas eu achei muito interessante quando o Charada me apareceu com a camiseta lá do Mescla, e eu ficava olhando aquilo quieto. Eu tenho agência também desde 2009, nem uso mais a AW de fato como uma... Eu me vendo como profissional, né? Assim, quero um produtor executivo, liga lá pro Vlad, não liga pra AW, é diferente do que o Charada faz. E eu achei isso muito legal, assim. Depois o Charada me apresentou também o... Como é que é o nome dele, Charada? Esqueci, no ar eu esqueci, ele vai me matar. Até olhou com a gente no Fator X, o seu assistente, que tem uma empresa... Moranga. O Moranga. Aí vem Moranga também, com a empresa dele. Eu falo, cara, esses meninos de São Paulo, todo mundo com essas ideias aí. Como é que nasceu a mescla, assim? Me conta um pouco disso, porque é legal falar que tem uma empresa que pensa em direção e produção técnica, assim, para projetos. Como é que surgiu isso? Bem, a necessidade é exatamente dessa questão de se atualizar, de sempre buscar o melhor e sempre estar antecipando pênaltis, antecipando questões, sabe? O que a gente vê principalmente nesse início da mescla, né? Foi uma seleção natural, basicamente, aonde que os profissionais que têm um alinhamento e têm essas características como a gente trabalha, foram se juntando, sabe? Executando um trabalho aqui onde eu ajudo a equipe dele, um trabalho ali onde ele me ajuda. Então a gente tem se juntado e a mescla nasceu exatamente nessa situação, onde que os profissionais que têm os parâmetros, a identidade, os mesmos tipos de preocupação prévia e o senso de entregar sempre o melhor e principalmente o que o cliente precisa, foi aonde que montou uma seleção natural. Engraçado que, assim, respondendo a sua pergunta, eu conheci o Virgílio Tid fazendo evento para a prefeitura, fazendo evento da virada cultural em situações, cara, que se você for pegar, é absurda, assim, sabe? Você pega palco em São Paulo numa puta infraestrutura, e você pega uma estrutura fora de São Paulo que você tem que ter muita criatividade para conseguir entregar aquele show, entendeu? Então, são situações que você acaba vendo quem é quem, entendeu? Um termo que o Virgílio usa, que é bem bacana, que é girafa anda com girafa. Então, é um termo engraçado e interessante, porque a gente se acaba se reconhecendo no outro, sabe? As mesmas tipos de pré-produção, de entrega, de preocupação, de interesses em entregar o melhor. Então, essa turma se junta dessa forma, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí que se juntou a mescla. A gente tem as mesmas características profissionais, sabe? O nome fala muito, né? A gente tem um grande amigo que é o nosso querido Alvinho Nascimento, que é um puta professor da vida, não só de eventos, que chama a gente de mesclados, que é a mescla, que é mesclar mesmo, né? É mesclar, tipo, é um perfil parecido com peculiaridades distintas, diferentes, mas o meu diferente soma com o Charada, o que o Charada tem de diferente comigo, soma comigo, o que o Tid tem de diferente, soma com os dois. A gente vai potencializando aquilo que a gente enxerga no outro como ponto fraco nosso e ponto forte do outro. Então, são perfis parecidos com peculiaridades distintas que faz a coisa somatizar. Então, a gente carrega isso para os nossos braços, que a gente chama. Então, a mescla não é só os três. Ela está aberta aí com um monte de parceiro que já está envolvido, já tem sua camisa, já tem
o seu sangue, tipo sanguíneo bordado ali, porque eles estão imersos, fazem parte do time, sabe? E isso é muito legal. A gente não fala que é funcionário, cara, não é agregado, sabe? Eles somam, eles entram somando, eles não entram recebendo ordens, eles chegam pontuando, lembrando de coisas, colocando o seu dedo de uma forma interessante, visões diferentes, e isso vai abrindo a gente a cabeça. Cada um tem uma forma de fazer, várias formas de fazer, né? Então a gente traça a melhor. Então quem dá a direção é sempre quem está ali participando com novas ideias, novos caminhos, novas tecnologias. É aberto. O negócio aqui é E como é aberto. que vocês pescam essa garotada para somar o time da Mescla? Assim, vocês estão no evento, vocês vão vendo, puta, esse cara tem potencial, aquela menina tem potencial. Isso acontece no dia a dia de vocês? Muito, Acontece sim. muito. A gente sai sempre com pelo menos uns 3, 4 contatos por evento, né, Charada? Sim. É uma seleção natural, né? Assim, inclusive, pelo que eu entendi a pergunta, Vlad, se não for, você corrige e a gente volta a ela. Mas como agregar aos os novos profissionais dentro da mescla, é É isso? isso, assim, exatamente isso. Quando é que eles começam, como é que vocês têm essa percepção, né? É no dia a dia do evento. É o perfil. É o perfil. A gente prefere um técnico capacitado, mediano, responsável, com caráter, do que um puta técnico que vai nos dar problema. É uma seleção natural, é um equilíbrio que a gente busca, mas o nosso foco está na pessoa. A pessoa, a gente sempre fala que a gente não entrega só o evento, a gente quer entregar a experiência. Não adianta tudo funcionar e ser um puta de um estresse em montagem, em ensaio. Não é legal. Né? Para quem vai participar no presencial, abrir a porta, tudo lindo e maravilhoso. Quem está no remoto, abre ali, countdown, tá maravilhoso. Legal pra caramba. Mas a gente está focado também que o nosso cliente tenha a experiência agradável de curtir o seu próprio evento. Que as coisas estejam seguras, que não tenha aquele clima de insegurança, funciona, não funciona. Nosso trabalho ele é além só de entregar tudo funcionando, sabe? A gente quer estar levando a experiência saudável para o cliente, para que ele possa estar vivendo ali uma experiência com ele mesmo, com a sua equipe, maravilhosa, sem problema para resolver, sem atraso, sem problema naquilo, e meu Deus do céu, o gerador deu problema, e agora? A gente não é isso, sabe? E aí está agregando essa nova turma que está chegando agora, é interessante, é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, é uma turma que vem com muito conhecimento e pouca experiência. Então eles têm ainda uma insegurança de estar sentado numa house, mas tem muito conhecimento daquilo que está fazendo. Então é um perfil diferente um pouco da minha geração, que tinha muita vontade, porque era muito empírico o aprendizado, era muito bruto. Então quando chegava na cadeirinha ele estava seguro, porque já carregou tanta caixa, já fez tanta, machucou tanta mão, já dormiu debaixo de palco, ficou sem comer, ficou sem tomar banho, que para ele uma cadeirinha para apertar o botão certo na hora certa, tá de boa. Hoje é o contrário. Essa é uma loucura, né? Quando você entende que hoje tem as facilidades que a geração anterior não viveu, né? De carregar caixa, dormir embaixo de palco. Não, e é legal, assim, e é legal somar tudo isso. Essa que é a tal da mescla. É pegar uma equipe ali, 2, 3 mais experiente, com 3, 4 jovens que têm uma cabeça nova, uma cabeça com leitura rápida, e mesclar isso, gerenciar isso, colocar as pessoas no lugar certo, pegar esse menino que você vê com potencial e colocar de assistente num cara que é sênior. É isso que é o bacana, mesclar essa juventude com quem tem mais experiência. Isso que é o legal, esse é o bacana. Charada e Virgília, eu estava perguntando num determinado momento para vocês dois a questão de como é que vocês pincelam a nova e o novo produtor, né? Como é que isso acontece hoje na Mescla? Assim, tem algum programa? Vocês estão trabalhando com estágio? Como é que é isso hoje para a empresa? A gente tem sim, a gente seleciona as pessoas e os profissionais que têm um perfil não só de dedicação, de pontualidade. O Virgílio pontuou aí nos 5 dedinhos da mão, os pontos mais importantes, mas eu acho que a gente pode acrescentar dentro desses pontos aí a dedicação, a questão de saber a hierarquia, respeitar a hierarquia,
e a gente tem esse programa e já está em andamento. Todo mundo pode se inscrever, pode entrar em contato com a gente analisa o perfil da pessoa e ele vai entrar nos nossos eventos como um estagiário mesmo. Entendi. Vocês têm hoje, efetivamente, alguma parceria com alguma faculdade de eventos, alguma empresa, por exemplo, da área técnica, que vocês precisam informar a gente? Como é que está isso? Ou é direto? Manda e-mail, faz contato, vocês analisam e convidam. Está assim nesse momento. Vlad, é aberto, mas a gente tem uma parceria com o Instituto Criar de TV e Cinema. Legal, legal. Bom, então fica a dica para quem quer entrar nesse universo que é muito específico e muito importante para o mercado de eventos, que é a área técnica. Vocês estão ouvindo aqui o Virgílio e o Charada. Tem um programa de estágio, isso tem acontecido de uma maneira muito legal. Eu trabalhei num evento recentemente aí em São Paulo e tinha uma menina vindo de uma faculdade de eventos, ela nunca tinha feito nenhum evento, ela estava amarrando fitinha. Eu sentei do lado, cheguei de viagem, naquele dia fui direto do aeroporto para lá, sentei do lado dela, o Ronaldo Maciotti que me apresentou, ela falou, ela que é estagiária e tal, e eu sentei, comecei a amarrar a fitinha e falei para ela, vou te falar uma coisa muito importante em eventos, assim, esse micro movimento seu de amarrar a fitinha para fazer o acabamento da cenografia, que nem é uma função sua efetivamente, falei para ela, é muito importante, porque você só vai ser uma boa gestora de processo e de gente, entendendo que alguém vai ficar horas amarrando uma fitinha. Então, assim, estagiar é um barato, assim, então deixo aqui, eu vou colocar no podcast o contato da Mescla, para quem tiver interesse na área de produção técnica e direção técnica, para estudar com esses caras que realmente eu indico e que vale muito a pena. Esqueci mais alguma coisa, Charada? Virgílio, você aprova, eu estou tentando fazer um podcast dinâmico, vai já para o 3º episódio, assim. No final vão achar que é jabá, hein? Vai ser minissérie, cara. Vão achar que você está me pagando um jabá, Charada. Eu vou acrescentar, Vlad, que a gente tem que ter sempre os profissionais que têm brilho no olho com a gente, sabe? Porque senão, cara, a pessoa vai estar ali só contando hora de estágio. Então, para esses profissionais que estão buscando algumas empresas somente para contar hora no estágio, precisa rever se está na profissão certa. Então é essa a minha dica. Em eventos não existe isso, cara. Se não tiver brilho no olho, desiste na primeira montagem, já vai embora para casa. Isso você tem total razão. Assim. Se chegar para fazer um evento achando que ia ficar apertando o botão lá, não vai rolar essa. Bom, meninos, esqueci mais alguma coisa? Virgílio, por favor. É só ter um overnight comendo um sandubão 3 da manhã que é o teste. Isso quando tem o sandubão 3 da manhã, né? Que a gente está num lugar que consiga chegar um sanduba, né? É isso aí, Vlad. Foi bem legal o papo, bem legal o papo. A gente agradece também as suas palavras também, né, perante a Mescla, né, porque dá para ver que é vivido, né, empírico, isso é o que vale, né, no vender de marketing é uma coisa, na prática é outra, então a gente fica muito feliz com as suas palavras, a gente fica muito agradecido e que a gente possa estar trilhando junto aí esse caminho de crescimento, né. Pode estar chamando essa galera para o mercado que vai precisar. Falo da Mescla não é porque eu tenho uma afinidade pessoal com Reginaldo Lobo Charada, mas é porque, de fato, profissionalmente encanta, assim. E eu como com 28 anos de carreira, me senti encantado por alguma pessoa, uma entrega, uma empresa, é porque é verdadeiro, assim. O podcast tem essa ideia de mostrar para o mercado que existem profissionais no Brasil inteiro uma capacidade de entrega maravilhosa, independente da área. Você falou uma coisa muito legal outra hora, é a limpeza, é o carregador, é todo mundo na área de eventos, assim. Então, as minhas palavras foram de vivência, assim, falar do Digão, lembrar do que ele estava ali, como o Charada me atende, porque ele me atende de fato, assim, ele sabe que eu estou lá com a cliente que é comum, minha e dele, mas ele está ali sempre perguntando se está tudo bem, enfim, é uma vivência, eu não tenho como não dizer isso no ar, assim, não tem por que não dizer. Então, fica aqui, eu falo de novo, é uma experiência que as pessoas precisam ter com vocês e com outras empresas do nível, como do querido Morango, enfim. Eu acho que a Mescla tem muito a oferecer e por isso está aqui no podcast, porque é conteúdo para ser divulgado e para ficar no ar o resto da vida, entendeu? Não tem por que tirar. Assim, é para o Murilo quando crescer, se você tiver filho ou filha também, Virgílio, para ficar, para essa galera saber que vocês pontuaram no mercado de eventos brasileiros de uma maneira muito profissional e com uma entrega maravilhosa, tá bom?
Esse é o nosso legado, Vlad. A gente está aqui construindo e escrevendo ele. Demais esse papo com a mescla multimídia, né? O Virgílio Duin e o Reginaldo Lobo, Charada, mais conhecido como Charada no mercado, falaram suas colocações importantes sobre esse mercado, especialmente na área de produção técnica, e eu fico aqui torcendo para que eles e muitas mesclas, não só a empresa deles, venham para o mercado e façam realmente entregas sensacionais. Espero você num próximo episódio. E esse foi Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos.